Um outro princípio fundamental, muito importante, é o do Estado democrático de direito. Qual é a ideia do Estado democrático de direito? Um Estado de direito é um Estado submisso à legalidade, submisso à lei. É um Estado regido não pela vontade de um homem, mas pela vontade da lei. É um Estado onde vigora o império da lei, o mando da lei. Uma lei, se é um Estado democrático de direito, uma lei feita democraticamente. Uma lei feita pelos representantes do povo, em nome do povo, visando atender às necessidades do povo. Então, no Estado democrático, democracia, cracia é poder, demo é do povo. O Estado democrático de direito, necessariamente as normas que regem a vida em sociedade devem ser feitas democraticamente, por representantes do povo, pelo povo e para o povo. Portanto, é muito importante que esse Estado tenha uma Constituição. Porque a Constituição, como norma suprema, protege o indivíduo, o povo, contra abusos por parte dos governantes. Uma Constituição como norma suprema prevendo a separação dos poderes vai limitar os poderes do Estado para proteger os indivíduos. Vai prever um rol de direitos e garantias fundamentais para proteger os indivíduos. Vai prever que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser em razão de uma lei, para limitar a ação dos poderes estatais e proteger os indivíduos. A ideia de Estado democrático de direito surge como um Estado limitador do poder absoluto do governante, como um Estado que visa o bem-estar dos indivíduos que ali habitam, e um Estado que é pelo povo, para o povo. Essa é a ideia básica. E a doutrina, José Afonso da Silva, um grande constitucionalista, cita as características básicas do Estado democrático de direito. A primeira característica é a constitucionalidade. Ele diz que um Estado democrático de direito é essencial a existência de uma Constituição como norma fundamental e suprema, elaborada por representantes do povo, a qual todos devem respeito. Constituição como norma suprema. E é claro, essa Constituição terá de prever um mecanismo de separação dos poderes e limitação do poder estatal e o sistema de proteção dos direitos fundamentais, sem dúvida alguma. Ele cita também a legalidade. Todos se submetem ao império da lei, ao mando da lei. Lei essa elaborada democraticamente, que deve buscar a realização do princípio da igualdade e da justiça, não pela sua generalidade, mas pela busca de uma igualização das condições dos socialmente desiguais. O José Afonso quer dizer com isso que o que se deve buscar no Estado democrático de direito não é simplesmente uma lei que, visando o interesse da maioria, trate todo mundo de maneira idêntica. A lei deve buscar reduzir as desigualdades sociais, deve buscar uma justiça social, deve proteger as pessoas mais carentes, mais necessitadas. Porque se o Estado é democrático, o poder é de todo o povo e não de uma maioria. Então o Estado, sim, vai ser regido principalmente pela vontade da maioria, mas respeitando também as minorias, buscando reduzir as desigualdades e proteger os necessitados. Então legalidade é muito importante. Ninguém vai ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo a não ser em virtude da lei. A lei vai imperar sobre essa sociedade, mas tem que ser uma lei justa. Uma lei que respeite o princípio da igualdade material, real, que busca uma igualdade de condições entre os indivíduos. Outro ponto importante é o próprio princípio da democracia, que a Constituição traz também como um princípio da soberania popular. Qual é a ideia da soberania popular? Soberania popular. O povo é soberano, o povo é titular do poder. Pelo princípio da soberania popular, a Constituição diz que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Então, como que o povo pode exercer o poder? Diz a Constituição, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou o povo exerce o poder diretamente. Ou o povo vai exercer o poder por meio de representantes eleitos, votando, sendo votado, ou diretamente, através de plebiscito, referendo, iniciativa popular, que são instrumentos que o povo tem de exercer o poder diretamente. Então, no Brasil, nós temos instrumentos de democracia representativa, instrumentos de democracia direta, participativa. Como no Brasil temos democracia representativa mais democracia direta ou participativa, temos no Brasil uma democracia mista, ou semidireta, ou semi-representativa. Então, no Brasil, a gente pode classificar o nosso regime político
como democracia mista, ou democracia semidireta, ou democracia semi-participativa. Por quê? Semi-representativa, na verdade. Por que semidireta, semi-representativa também seria válido, semi-participativa? Por que essa nomenclatura? Porque no Brasil o poder pode ser exercido tanto através de representantes quanto diretamente. É muito comum a banca fazer pegadinha do tipo: no Brasil a democracia é representativa. Não, no Brasil a democracia é mista. Ela é também representativa. No Brasil, a única forma que o povo tem de exercer o direito é através de representantes eleitos diretamente. A única forma que o povo tem de exercer o poder é através de representantes eleitos diretamente? Não, o povo pode exercer o poder diretamente. Olha um exemplo, projeto Ficha Limpa, apresentado à Câmara dos Deputados. Mais de 5 milhões de assinaturas. Um projeto apresentado por iniciativa popular. É um exemplo claro de exercício do poder diretamente pelo povo. Então, nosso regime político, democracia mista. Outros regimes políticos: democracia representativa, democracia direta, aristocracia, que é quando o poder é só de uma elite, autocracia, quando o poder é de um só. No Brasil, democracia, poder do povo. E a gente fala em regime político se referindo ao grau de participação popular na tomada de decisões políticas. Se o povo efetivamente participa, se não. Então nós vamos ter diferentes classificações do regime político, nosso democracia mista. Outra característica do Estado democrático de direito, além da constitucionalidade, legalidade e da soberania popular, duas que eu já havia comentado. Respeito aos direitos fundamentais, a Constituição deve prever uma proteção efetiva aos direitos individuais, sociais, direitos políticos e o princípio da separação dos poderes. Direitos individuais, direitos fundamentais e separação de poderes são pontos essenciais numa Constituição. Então, se a gente fala em constitucionalidade, necessariamente tem que ter direitos fundamentais e separação de poderes. E é claro, se é um Estado constitucional, vai ter que ser regido pela legalidade também, sem dúvida. E se é um Estado democrático, o poder tem que ser do povo. Essas são as características essenciais desse princípio muito importante previsto na nossa Constituição, no caput do artigo 1º. E agora, lendo o artigo 1º, você já tem condições de compreender tudo o que ele está dizendo no seu caput. Veja só, a República Federativa do Brasil, o próprio nome do Estado brasileiro já sai em dois princípios, já vimos as características do princípio republicano e do princípio federativo. República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel, aí o princípio da não secessão, não separação, união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Beleza? Então, já matamos aí. O artigo 1º, parágrafo único, fala que todo poder emana do povo, trazendo o princípio da soberania popular. O artigo 2º fala do princípio da separação dos poderes, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, executivo e judiciário. E o que falta a gente ver sobre os princípios fundamentais? Os fundamentos do Estado brasileiro, os objetivos fundamentais e os princípios que regem as relações internacionais, que são esses que nós vamos ver em seguida. Antes, só um breve resuminho desses pontos que nós já vimos. Vamos lá. Sistemas políticos, então, na nossa Constituição. Primeiro, qual é a nossa forma de governo? República. Forma de governo define o quê? A maneira como se dão as relações de poder entre governantes e governados. Nosso sistema ou regime de governo presidencialismo. Sistema ou regime de governo define a maneira como se dão as relações de poder entre o legislativo e o executivo. Forma de Estado, que define a maneira como se dá o exercício do poder em função da base territorial do Estado. A nossa forma de Estado é federação. E, por último, regime político democrático. Democracia mista. Muito cuidado com esses conceitos. Esse quadrinho, guardem. Estudem bastante por ele. Leiam, releiam, porque isso cai muito em prova de concurso. Agora, vamos falar sobre os fundamentos da República Federativa do Brasil. Fundamento é algo que o Estado brasileiro já tem, já está assentado sobre esses fundamentos. Fundamento é a base, a estrutura, os alicerces do Estado brasileiro. Os fundamentos estão no artigo 1º, nos incisos 1 a 5, e são Sociediva Plu. O que é Sociediva Plu, Rodrigo? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Sociediva Plu.
para facilitar a sua memorização. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Tem de memorizar, porque em prova, muitas provas de múltipla escolha, provinhas de certo e errado, pedem os fundamentos. Principalmente provas de múltipla escolha, né? Quando você pega uma prova mais simples, mais fácil, uma banca mais tranquila, vai pedir lá. Dentre as opções abaixo, assinale aquela que não apresenta um fundamento. Ou assinale a única que apresenta um fundamento. Isso é muito comum. Agora, uma prova de certo e errado, aí já vai florear. São fundamentos da República Federativa do Brasil, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. São fundamentos? São. Aí ele bota lá no início. São fundamentos da República Federativa do Brasil apenas. Aí fala só alguns. Ponto, já está errado. Então vai trabalhar a questão mais bem elaborada. Então, muito cuidado. Soberania. O que é essa soberania? É a soberania popular. É a base do Estado brasileiro. Todo poder emana do povo. E é claro, esse povo escolhe representantes. E esses representantes, que fizeram a Constituição nossa em 1988, através de uma Assembleia Nacional Constituinte, estabeleceram essa Constituição, dividindo as funções do Estado entre poderes, entre União, Estado, DF e municípios, que vão exercer internamente as funções desse poder soberano do Estado. Então, quem é o titular do poder? É o povo. Mas é claro que o povo não tem condições de o tempo todo exercer esse poder diretamente. Então nós temos poder executivo, legislativo, judiciário, da União, do Estado, DF, do município, no caso DF município, só que não tem judiciário, mas exercendo funções inerentes a essa soberania do Estado brasileiro. E não há poder maior dentro do Estado brasileiro do que o poder do Estado, em razão da sua soberania. Então soberania deve ser vista aqui como um poder que sem dúvida é do povo, mas que vai ser exercido principalmente pelos seus representantes, principalmente pelos poderes do Estado. Soberania, não há poder maior dentro do Estado do que o poder do povo, que é exercido pelos seus representantes. Cidadania prevê a participação popular na tomada de decisões políticas, prevê o exercício efetivo dos direitos individuais, sociais, direitos políticos pelos indivíduos. A ideia de um cidadão pleno é o cara que exerce os seus direitos individuais e os seus direitos de participação, os direitos políticos. É aquele que resiste contra ordens ilegais do governo, é aquele que protesta, que contesta, que exige os seus direitos, que reivindica. Esse cara é um cidadão. E a Constituição prevê como base a cidadania, prevendo a possibilidade de participação popular na tomada de decisões políticas, de reivindicar, de reclamar. E, inclusive, tem caído em prova de concurso uma decisão do Supremo Tribunal Federal que diz o seguinte: é dever de cidadania se opor à ordem ilegal. Por que é dever de cidadania se opor a uma ordem ilegal, ainda que emanada de um juiz? Ora, o juiz está subordinado à Constituição e às leis feitas pelos nossos representantes. Ele não pode contrariar a Constituição e a lei. Se ele profere uma ordem claramente, manifestamente ilegal, eu não sou obrigado a cumprir, porque eu sou um cidadão. E pela cidadania, eu não posso cumprir uma ordem que transgride a legalidade. Seria totalmente contrário ao Estado democrático de direito. Então é dever de cidadania se opor a uma ordem ilegal, ainda que emanada de uma autoridade judicial. Pode marcar na prova que está certo. Dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é a base para todos os direitos fundamentais. Os direitos e garantias fundamentais têm como centro gravitacional a dignidade da pessoa humana. Todos eles visam garantir o direito às pessoas de terem uma vida digna. E aí, pessoal, qualquer lesão aos direitos fundamentais vai afetar de alguma forma a dignidade da pessoa humana? Sim, sem dúvida alguma. Porque todos esses direitos fundamentais têm como fundamento, como base, a dignidade da pessoa humana. Então o Estado tem que assegurar para as pessoas o respeito à sua vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, educação, saúde, alimentação, moradia, trabalho, lazer, segurança, etc, 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 para que a pessoa tenha efetivamente uma vida digna. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Observe que a Constituição não traz como fundamento a livre iniciativa, o trabalho de forma isolada. São valores sociais do trabalho e valores sociais da livre iniciativa. Quer dizer que o trabalho e a livre iniciativa têm que estar de acordo com valores sociais.
Ou seja, o trabalho e a livre iniciativa têm de promover o bem-estar social do trabalhador, da sociedade. Como assim? A liberdade de iniciativa é a liberdade de empreender, de montar o seu próprio negócio, de ganhar dinheiro. É uma base do capitalismo, do Estado liberal. Só que essa liberdade de iniciativa, ela não deve ser absoluta. O empreendedor, o empresário, não pode ganhar dinheiro cobrando preços abusivos dos indivíduos, fazendo esquemas com outras empresas para limitar o preço de produtos, para combinar preço, formando cartéis, fazendo trus, monopólios, porque essas medidas são lesivas à sociedade, prejudicam o consumidor, prejudicam a livre concorrência e, portanto, desrespeitam valores sociais. A ideia da Constituição em se falar em valores sociais da livre iniciativa quer dizer que existe a liberdade de empreender, de montar o seu próprio negócio, de ser um empresário, desde que você não desrespeite um bem-estar da coletividade. Desde que você promova o bem-estar da coletividade, que você não desrespeite normas que visem garantir esse bem-estar. Então vão servir de limite para essa liberdade de iniciativa o respeito ao meio ambiente, o respeito aos direitos do trabalhador, a livre concorrência, os direitos do consumidor, etc, 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 pois visam o bem-estar social. E valores sociais do trabalho quer dizer justamente que o trabalho não deve ser só para gerar riqueza para o empresário. O trabalho deve ser para trazer para o trabalhador uma condição digna de vida. O trabalho deve trazer para o trabalhador prestígio, satisfação, dinheiro, condição melhor de vida, uma oportunidade de um descanso no fim de semana. O trabalho deve promover um bem-estar para aquele indivíduo. Tanto é que o artigo 7º da Constituição diz assim: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então, qual a intenção dos direitos dos trabalhadores? Garantir para o trabalhador uma melhor condição social. Então, não é só o trabalho e nem só a livre iniciativa que são fundamentos. Trabalho e livre iniciativa respeitando valores sociais. E o último dos fundamentos é o pluralismo político, que a banca vai dizer que é a mesma coisa que pluralismo partidário. E está errado. Porque pluralismo político significa a possibilidade de coexistência de uma diversidade de ideologias políticas, filosóficas e religiosas, muitas vezes antagônicas, mas que devem conviver dentro de uma mesma sociedade. É isso que é pluralismo político. Na nossa sociedade, temos uma gama enorme de ideologias políticas, filosóficas, religiosas distintas, antagônicas, mas que devem se respeitar e conviver dentro do Estado que é pluralista. E é claro, o pluralismo partidário faz parte disso? Faz, mas não se resume a isso. Pluralismo político. Fundamentos, então, soci diva plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Agora, vamos falar sobre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. O objetivo é algo que não se tem ainda, é algo que se busca. São metas e, por isso, chamados pela doutrina de normas programáticas, porque estabelecem metas, programas de governo, metas de ação para o Estado. Os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, então, são direcionados para o futuro. E qual o tempo verbal que você usa para definir metas, objetivos? Você vai usar um verbo no infinitivo. Então pode ver que a nossa Constituição, quando fala de objetivo, está sempre tratando de verbo no infinitivo. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Objetivo é sempre algo para frente, para o futuro. É algo que o Brasil não tem ainda, mas que tem que se esforçar para conseguir. Então esses são os objetivos fundamentais. Construir uma sociedade livre, justa, solidária. Garantir o desenvolvimento nacional.
acabar com a pobreza e com a marginalização e reduzir as desigualdades sociais regionais. Observe que não é para acabar com as desigualdades sociais regionais, só reduzir. Como meta é acabar com a pobreza e com a marginalização. E promover o bem de todos, sem preconceitos, de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Eliminar o preconceito do Brasil. Em prova, é texto mesmo da Constituição que vai ser cobrado em relação aos objetivos. Só cuidado, por quê? No texto da Constituição está com verbo no infinitivo, mas na prova pode ser que a banca substantive esse verbo. Colocando, por exemplo, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária é um objetivo fundamental. Está certo. A promoção do bem de todos sem preconceito. Está certo. A erradicação da pobreza e da marginalização. Também. Se substantivar, não fica errado. Mas lembra que no texto da Constituição está com verbo no infinitivo. Certo? Vamos falar agora sobre os princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Então, esses princípios são princípios externos. Relação do Brasil com o Estado estrangeiro. E falando na relação do Brasil com o Estado estrangeiro, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Ora, se o Brasil se relaciona internacionalmente com outros estados, é porque nas relações internacionais o Brasil é independente. Então, o primeiro princípio das relações internacionais que a gente tem que lembrar é a independência nacional. O Brasil é independente e respeita a independência de cada nação. E essa independência do Brasil e respeito à independência de cada nação vai se dar de forma igual. Ou como assim? Cada nação igualmente tem que nos respeitar e nós vamos respeitar a independência de cada nação também com igualdade. Então o Brasil adota a independência nacional e a igualdade entre os estados como base das relações internacionais. Se o Brasil respeita a independência de cada nação, ele vai intervir nas decisões políticas dessa nação? Ele vai dizer o que essa nação tem que decidir, tem que querer? Não. Ele vai determinar as escolhas dos povos dessas nações? Ele vai dizer, o povo tal tem que escolher assim, assim, assado o seu futuro? Claro que não. O Brasil não vai intervir. Ele não vai determinar o que cada povo deva ou não fazer. Embora o Brasil não determine a ação dos povos, deve buscar uma cooperação entre os povos para o progresso de toda a humanidade. E falando em humanidade, não podemos esquecer da proteção aos direitos humanos. E o Brasil, então, ele vai dar prevalência aos direitos humanos nas relações internacionais. E se ele dá prevalência aos direitos humanos, ele vai defender a guerra ou a paz? A paz. Ele vai buscar solucionar os conflitos de forma pacífica ou armada? Pacífica, sem dúvida alguma. Ele vai concordar com atitudes terroristas, racistas? Não. Ele vai repudiar, vai rejeitar o terrorismo e o racismo. E se o Brasil defende a paz, se o Brasil dá prevalência aos direitos humanos, ele vai admitir perseguições políticas por motivos políticos? Não. Então, se alguém sofre perseguição política em seu país, pode pedir ao Brasil que o Brasil vai conceder asilo político, asilo diplomático, proteção à pessoa que sofre perseguição política em seu país. Pronto. Temos aqui os 10 princípios das relações internacionais. E a Constituição fecha o artigo 4º dizendo que o Brasil buscará uma integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então é uma meta para o Brasil nas relações internacionais buscar a formação de uma comunidade latino-americana de nações, por meio da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Já existe isso? Não. Mas o Mercosul, Rodrigo? O Mercosul não é nem um embrião do que prevê a Constituição. O que o Brasil busca é uma força na América Latina maior ou igual do que existe hoje na União Europeia. Seria realmente uma integração econômica, uma mesma moeda, políticas econômicas equivalentes, uma integração política, social, cultural, algo que é muito difícil.